Alguns defendem, até não tem problema você ser religioso, ter uma fé, contanto que não leva para o seu laboratório. Mas eu levo a minha fé todo dia para o meu laboratório. Em que sentido eu levo minha fé para o meu laboratório? Primeiro, imitando os pais da ciência, com humildade, com maravilhamento, frente a tudo aquilo que a gente estuda. Segundo, com compromisso, com responsabilidade, me dedicando, me esmerando naquilo que eu faço. Terceiro, com fidelidade aos dados, com transparência nos dados, com dedicação não só a fazer o trabalho, mas a informar a verdade para a sociedade. Por quê? Porque a gente parte da premissa de que, como o texto bíblico diz, né, tudo que fizerdes, fazei com todo o coração, como se fosse a Deus e não aos homens. Então a fé cristã, ela exige da gente uma certa ética, uma certa moral, que não é só compatível, mas ela é um carro-chefe fundamental para que a ciência possa ser exercida de maneira ética e que os resultados possam chegar na sociedade de maneira apropriada. Olha, Nélio, eu acho que como recado, né, final, a gente precisa olhar para o assunto fé e cristã sempre de dois pontos de vista. O primeiro é histórico, entender que do ponto de vista histórico a gente não tem uma história de conflito, mas pelo contrário, uma história de diálogo e um papel muito importante do cristianismo no desenvolvimento das ciências. A historiografia moderna é clara, se o cristianismo não existisse, talvez não tivesse ciência tal como temos hoje. Não quer dizer que o cristianismo inventou a ciência, mas ele teve um papel muito importante, o que a gente chama de Zeitgeist, que é o espírito de época, a mudança de pensamento que permitiu a ciência surgir. O outro aspecto é que não existe um conflito entre a religião e a ciência. Na minha forma de ver, a criação de Deus, né, e a palavra de Deus, a Bíblia, elas estão sempre em harmonia. Agora, nós humanos, nós vamos praticar ciência, vamos praticar teologia, vamos praticar hermenêutica, e pode ser que às vezes surja alguma dificuldade de interpretação, de assimilação, de chegar num ponto em comum, uma convergência. Mas a gente tem que sempre procurar o caminho do diálogo, né, e construir esse diálogo para entender de que estamos falando e em que ponto estamos convergindo de fato, e em que ponto ainda existe falta de convergência, para entendermos por que a falta de convergência ainda existe. É o exemplo que eu dei ali agora há pouco sobre veio do nada. Né? Há uma convergência. A diferença está em qual é a origem disso antes desse nada. E a minha palavra final talvez seja principalmente para o jovem cristão que está indo para a universidade. Né? A universidade não é o espaço do ateísmo. Lá você vai encontrar cristãos, islâmicos, judeus, ateus, gente que professa todo tipo de fé ou que não professa fé nenhuma. A universidade é o espaço da diversidade. Então não tenha medo desse espaço. Você ocupe esse espaço, conheça outros cristãos que estão ali também, para você também se fortalecer, e entenda que aquele espaço que você vai estar ocupando, ele só existe em boa medida porque o cristianismo proporcionou.